E aí, gurizada, tudo bem? Bom, que bom. Bem, dando continuidade à nossa aula de termologia, termologia é aquele macro assunto, como a mecânica é, como a ótica, a ondulatória, a eletricidade, eletromagnetismo. A gente começou a termologia, nós vimos o conceito de calor, temperatura, energia interna. Bom, nós definimos o que é calor, aquela energia térmica em trânsito, lembra? Não podemos falar que um corpo possui calor. No nosso cotidiano, tudo bem. Mas aqui, cientificamente falando, um corpo não possui calor. Calor é aquele processo, é a energia térmica em trânsito. O assunto de hoje, que veremos, calorimetria. Vamos estudar o calor. Então aqui voltemos para o nosso desenho. Imaginemos aqui um sistema isolado, um corpo de grande e outro de pequena temperatura. O calor, esse Q de quantidade, o calor flui do corpo de maior para de menor temperatura. Pronto. Dois efeitos podem acontecer. Quais? Uma mudança de temperatura e esse calor será chamado de calor sensível. Ou esse corpo pode, ou ambos, mudarem de fase, mudarem de estado físico, chamaremos esse calor de calor latente. Iremos dividir esse assunto em duas partes. Hoje, nós vamos ver o que é o calor sensível, aquele que propicia mudança de temperatura. Calor latente será num outro encontro. A aula de hoje, calor sensível. E aí, gurizada? Bom, hoje, como eu disse, nós vamos definir o que é esse calor sensível, aquele calor que, uma vez cedido ou retirado de um corpo, ele vai propiciar variação de temperatura, não teremos aqui mudança de fase. E como medir, como mensurar esse calor? Vou fazer aqui com vocês 3 experimentozinhos. Só bastavam 2 para a gente chegar à equação, mas vamos ver os 3 que vai ficar muito mais claro para todos nós. No primeiro experimento, eu tenho 2 corpos de mesma massa e de mesmo material. Dou para ele quantidades de calores diferentes. Neste eu dou uma quantidade de calor pequena e neste eu dou uma quantidade de calor grande. O que o nosso bom senso nos impele a falar? Que esse que recebeu uma quantidade pequena de calor vai ter uma variação de temperaturazinha. Já este mesmo corpo, feito de mesmo material e de mesma massa, ao receber uma quantidade de calor maior, é óbvio que vai obter uma variação de temperatura grande. E aí o que eu afirmo? Eu afirmo que este calor é proporcional, esse símbolo aqui, proporcional à variação de temperatura. Que bacana! É aceitável. Vamos para o experimento 2. No experimento 2, eu coloco corpos feitos de mesmo material, porém massas diferentes. E eu quero que os dois obtenham a mesma variação de temperatura. Gente, eu preciso dar a mesma quantidade de calor? Não, esse aqui tem mais moléculas sedentas por energia para se agitar e aumentar a sua média, aumentar a sua temperatura. Tem menos moléculas do que aqui. Logo, eu, até por bom senso, dou uma quantidade menor para obter um certo aquecimento. Tenho que dar uma quantidade de calor maior para obter o mesmo aquecimento. E desse experimento eu chego a uma conclusão. Qual conclusão? Que o calor cedido ao corpo é proporcional à massa. Vem aqui para o terceiro experimento. Com esses 2 experimentos já seria suficiente para chegarmos a uma equação. Mas vamos ao terceiro experimento. Vem aqui comigo. Nesse terceiro e último experimento, eu tenho 2 corpos de mesma massa, porém feitos de materiais diferentes. Sei lá, um de alumínio e o outro de ferro, não sei. Mesma massa, corpos feitos de substâncias diferentes. Eu quero que os 2 obtenham um mesmo aquecimento, vou dar calor por 2. Turma, eu vou ter que dar a mesma quantidade de calor para obter o mesmo aquecimento, sendo eles corpos diferentes? Não, não. Então, para cada corpo eu dou uma quantidade diferente de calor, mesmo querendo obter a mesma variação de temperatura. Então eu vou escrever, eu não sei como escrever isso, já sei. Eu vou escrever assim, ó. O calor também depende do material que constitui a substância. Aí, nessa parte aqui, eu vou botar o resultado final dos meus 3 experimentos, gurizada. O calor é ao mesmo tempo proporcional à massa e à variação de temperatura. Bom,
Em física, quando eu quero trocar uma relação de proporcionalidade por uma igualdade, equação tem que ter o sinal de igual, eu troco por uma igualdade e uma constante. Uma constante vezes m delta θ, ou m. Essa constante eu vou chamar de c. Vou colocar o c aqui e um delta θ. É um produto, eu posso alterar sem nenhum problema aquela ordem. E aqui eu acabei de representar meus 3 experimentos, gurizada. O calor depende da massa. Olha o experimento 2. Depende do material. Vou chamar a caracterização desse material pelaquela letra Czinho. Vou falar logo em seguida. E também depende da variação de temperatura, experimento 1. Ou seja, o calor depende de quê? Do material, da massa e da variação de temperatura. Do material, da massa e da variação de temperatura. Aquilo é uma equação que tem nome. A famosa equação fundamental da calorimetria. Equação fundamental da calorimetria. Bom, agora surge uma pergunta. Quem é o calor específico? O calor específico, aqui na nossa equação fundamental da calorimetria, ele vai identificar o material que compõe a substância que está recebendo calor. Por álgebra, o Czinho é igual a quantidade de calor multiplicado, dividido pela massa e a variação de temperatura. A unidade no Sistema Internacional de Unidade vai ser unidade de calor é joule, de massa é quilograma, e aqui eu posso usar o grau Celsius, joule, quilograma, grau Celsius. Mas aqui temos uma outra unidade que, aliás, é a mais usual, a mais usada, caloria, grama, grau Celsius. Sim, porque uma caloria é unidade de energia, é unidade de calor, e a relação é que uma caloria é aproximadamente igual a 4,2 joules. Então, a unidade mais usada em exercícios de calorimetria para o calor específico é caloria, grama, grau Celsius. E não a unidade do Sistema Internacional, que é joule, quilograma, grau Celsius. Professor, qual é a relação entre essas duas unidades? Vamos usar como exemplo a água. O calor específico da água é 1 caloria, grama, grau Celsius. Ou seja, a água precisa de 1 caloria, tudo isso de energia, para em 1 graminha de água variar 1 mísero grau Celsius. A água tem um calor específico muito alto. 1 é pouco, professor. Não! O resto do mundo, as outras substâncias, têm valor de calor específico muito menor do que 1. Da água é 1, é uma coisa grande. O que isso significa? Significa que a água precisa de muita energia para variar a sua temperatura. Precisa de 1 caloria para cada grama variar 1 grau Celsius. Legal? Mas note que caloria, grama, grau Celsius é a unidade de calor específico que não é do Sistema Internacional. Vamos passar o calor específico da água, 1 caloria, grama, grau Celsius para joule, quilograma, grau Celsius. Vamos passar? O que a gente faz? Simples. Vem aqui comigo. Temos aqui o calor específico da água. O que é 1 caloria? 1 caloria, né? 4,2 joules. Desce aqui agora. O que é 1 grama? 1 grama não é 1 milésimo de quilograma? Deixa o grau Celsius mesmo. O que vai acontecer com esse 10 elevado a 3? Ele vai subir e fica assim, ó. O calor específico da água em unidades do Sistema Internacional vai ser 4,2 vezes 1.000, 4.200 joule, quilograma, grau Celsius. Em outras palavras, é simples. A mesma água precisa de tudo isso de joules, de energia, para aquecer 1 grau Celsius em 1 quilograma de água. Logo, temos aqui que 1 caloria, grau Celsius tem equivalência a 4.200 joules, quilograma, grau Celsius. Tudo bem? Professor, não entendi. Não entendeu o que é calor específico? Tá, então vem aqui comigo. Vamos fazer um experimentozinho aqui. Turma, imaginemos que nós temos aqui um corpo tão pequenininho, que tem como massa
grama somente. Esse corpo de 1 grama, eu quero que ele varie a sua temperatura em 1 grau Celsius também. Sei lá, tá, passar de 25 para 26 graus Celsius, variar 1 grau Celsius. Esse corpo de massa 1 grama. Para isso eu vou dar calor. A pergunta é, que calor eu tenho que dar para ele? Ah, professor, é um calorzinho, é um calor pequenininho. Ah, é verdade, é um calorzinho mesmo. É um calor pequeno, porque o cara só tem 1 grama e eu quero variar somente 1 grau Celsius. Aí, eu faço o seguinte, eu não quero variar 1 grau Celsius em 1 grama. Eu quero variar em 2 gramas de matéria. Ah, então multiplique por 2. A sua nova necessidade. Não, eu quero variar 1 grau Celsius em 3 gramas. Então vou apagar, ó. Multiplique isso por 3, pô. 3 vezes mais do que você precisava. Ah, eu quero variar um monte de gramas. M gramas. Então multiplique por a sua nova necessidade. Bacana. Mas agora, professor, eu quero variar essa temperatura não mais nesse corpo grande de massa M 1 grau Celsius só. Eu quero variar 2 graus Celsius. Então multiplique pela sua nova necessidade. Já sei onde você vai chegar. Então, vamos lá. Eu não quero mais variar nesse corpo de massa M 2. Eu quero variar 3 graus Celsius. Multiplique por sua nova necessidade. Já sei, eu quero variar vários graus Celsius. Multiplique pela sua nova necessidade. Turma, onde nós chegamos? Na equação fundamental da calorimetria. Entenderam por quê que eu chamo o calor específico de calorzinho? Calorzinho básico. Por quê? A água, para a água, por exemplo, eu tenho como calor específico da água 1 caloria, grama, graus Celsius. O que significa? Que a água precisa de 1 caloria para em 1 grama variar 1 grau Celsius. Bacana? Isso é calor específico. Eu chamo de calorzinho. Só que agora eu quero falar de uma outra grandezazinha que é importante aqui pra gente. Não é mais calor específico, já sei o que é isso. Agora eu quero falar de capacidade térmica. O que é isso? Bom, vamos usar aqui de matemática, depois eu falo de física. A capacidade térmica, o Czão, é a massa vezes o Czinho. É o produto do calor específico, aquela grandeza que identificava a matéria, o material, vezes a massa que tem esse material, é o Czão. Recordando a equação fundamental da calorimetria, Q é igual a mc delta θ. Esse mc é o Czão. Então a equação fundamental da calorimetria também pode ser escrita desta forma, gurizada. Q é igual a Czão delta θ. E por álgebra, Czão é igual a Q por delta θ. Ou seja, a unidade no sistema internacional é uma unidade de calor no SI, que é Joule. Uma unidade de temperatura pode ser graus Celsius. Então o Czão não é medido como medíamos o Czinho, caloria, grama, graus Celsius. Aqui vai ser Joule por graus Celsius ou caloria por graus Celsius. Bacana, gente? Entenderam capacidade térmica? Eu não. Não. Então olha aqui comigo que eu vou ver de outra forma. Vem aqui comigo. Então você não entendeu o que é capacidade térmica. Vou tirar o óculos, vamos ver de outra forma. E mesmo experimento que eu fiz para que nós enxergássemos de maneira mais simples o que era calor específico. Vou fazer o mesmo para enxergarmos o que é capacidade térmica. Gurizada, vem aqui. Era uma vez um corpo. Note que eu não dei a massa do corpo. A massa é como se estivesse embutida ali. Eu só quero pegar aquele corpo e eu quero dar uma quantidade de calor para ele, para que ele varie sua temperatura em um mísero grau Celsius. A pergunta que eu faço é, qual a quantidade de calor que eu dou para um corpo para que ele varie 1 grau Celsius? É o Czão. Não entendi? Não. Tá, então continue sem entender. Continue aqui que você vai entender tudo no final. Bom, agora eu não quero mais variar 1 grau Celsius, eu quero variar 2 graus Celsius. Então multiplique pela sua nova necessidade. Não, eu quero variar 3 graus Celsius. Cara, multiplique pela sua nova necessidade. Bom, eu quero variar vários graus Celsius. Multiplique pela sua nova necessidade. Gurizada, chegamos à equação fundamental da calorimetria de novo. O Czão não é igual a mczinho? Voltei ou não voltei à equação fundamental da calorimetria? Notem que capacidade térmica é, por álgebra, Q por delta θ. Por isso que a unidade, por exemplo, pode ser
Unidade de calor pode ser joule ou caloria. Unidade de temperatura, graus Celsius ou outra escala termométrica qualquer. Capacidade térmica é medida em caloria por grau Celsius ou em joule por grau Celsius. Ou seja, a capacidade térmica é a quantidade de calor para variar uma certa temperatura. E essa quantidade de calor já está computado ali a massa. Ou seja, capacidade térmica é a quantidade de calor para variar a temperatura. Só isso. Bacana? Vem aqui comigo. Olha esse gráfico ali, gurizada. O que tem? Qual a primeira coisa que eu faço diante de um gráfico? Eu olho os eixos. E isso você tem que fazer em qualquer área do conhecimento. Olhou gráfico, sorria. Todo gráfico está ali para ajudar. Desde que você tenha a sabedoria de, diante de um gráfico, a primeira coisa que você faz é olhar para os eixos. O que eu vou avaliar em função de quê? E aí não é só para física, para qualquer área do conhecimento. Geografia, história, geografia. E aí vai. Toda disciplina tem gráficos. E portem-se da mesma forma. Viu um gráfico? Sorria. O gráfico existe para ajudar. Olhem os eixos. Logo, qual a primeira coisa que eu faço diante de um gráfico? Eu olho os eixos. Nesse gráfico, eu estou avaliando a quantidade de calor em função da variação de temperatura. Eu fiz um experimento. Eu peguei um corpo e dei calor para ele. À medida que eu dava calor para ele, a temperatura dele foi aumentando. Note, eu dava calor, a temperatura aumentava. E aí eu vi esse gráfico aqui, ó. Aí deu vontade de calcular a inclinação ou tangente. Como que era a tangente do ângulo? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cateto oposto é tudo isso, 200 é uma quantidade de calor. Já cateto adjacente é tudo isso, é uma variação de temperatura. Eu dividi um pelo outro, a quantidade de calor foi 200, a variação de temperatura foi 40, 200 por 40, 5. 5 o quê? Caloria por grau Celsius. Pela inclinação, pela tangente, eu obtive o quê? Vou até escrever, ó. A tangente do ângulo é numericamente igual à capacidade térmica. E com essa malandragem, com esse conceito, eu pude resolver esse exercício. Notem que neste gráfico não é dado número algum. Nem no eixo vertical calor, nem no eixo horizontal temperatura. Porém, onde eu tenho inclinação tangente maior? O A. Então, sem muito esforço, eu digo que a capacidade térmica do A é maior do que a capacidade térmica do B, que é maior do que a capacidade térmica do C. E inclinação neste gráfico, a tangente, me deu a capacidade térmica. Gurizada, eu já sei o que é calor específico, eu já sei o que é capacidade térmica. Agora dá para a gente caminhar a passos largos com essa matéria. Vamos aqui fazer uma observação. Crianças, olhem aqui. Aqui temos a equação fundamental da calorimetria, vocês são doutores nisso. E aqui eu vou fazer um experimento. No primeiro experimento, eu vou dar calor para esse corpo. Ele vai receber energia térmica em trânsito. Turma, use só a sua intuição. O que vai acontecer com a temperatura desse corpo? Vai subir. Logo, se vai subir, a variação de temperatura deste corpo foi positiva. Todo delta significa final menos inicial. Ora, se o corpo recebe calor, sua temperatura aumenta. Digamos que a temperatura inicial fosse 20 graus Celsius e passe para 25 graus Celsius. A variação foi 5, ou seja, 25 menos 20, final menos inicial. Então, se a temperatura sobe, a temperatura final é maior do que a inicial, a variação de temperatura é positiva. E aí como fica? A massa é um valor positivo, calor específico também, sempre. E a variação de temperatura, neste caso, quando o corpo recebe calor, foi uma variação de temperatura positiva. Positivo vezes positivo, que é tudo produto, dá um calor, que eu convenciono como positivo. E agora? Note que agora eu vou retirar a energia desse corpo. Ó. Vou tirar, lá em cima eu dei, agora eu vou retirar. O ato de perder calor é o ato de diminuir a temperatura, também é intuitivo. Ora, então se eu retiro o calor, o corpo que dou o calor resfrio, o outro corpo que recebe calor aquece. Ou seja, gente, esse corpo que perdeu calor tem a sua temperatura diminuída. Se a temperatura diminui, a variação de temperatura fica negativa. Exemplo numérico, eu tinha 20 graus Celsius. Eu diminuí 5 graus Celsius, de tal sorte que eu fiquei com uma temperatura de 15. Final menos inicial, 15 menos 20 dá menos 5. Menos 5, a variação de temperatura foi negativa, vem aqui comigo para a gente fechar.
Massa e calor específico, já sabemos, são sempre termos positivos. Porém, quando há um resfriamento, positivo vezes negativo, dá um calor negativo. Olha só, gente. No aquecimento, eu digo que esse calor é positivo, que é o ato do corpo receber calor. Aqueceu. Esse calor foi um calor positivo. No ato de perder calor com um consequente resfriamento, a equação nos mostra que esse calor será negativo. Tudo bem? Nós vamos usar isso daqui a pouquinho. Mas antes, vem aqui comigo, vamos saber, relembrar o conceito de potência. Na mecânica, potência é trabalho por tempo. Trabalho é medido em joule. Tem dimensão de energia. Dimensão que eu falei de energia. Mas aqui na calorimetria, potência é calor, também medido em joules, pelo tempo. Isso aqui é temperatura, não é tempo. Quem é mais potente? Quem desenvolve um trabalho mais intenso num tempo menor. O que é potência? O que é potência grande? Quando, por exemplo, um chuveiro elétrico é dado muita energia num tempo pequeno. Eu posso dar 1000 joules para esse corpo, mas bem devagarzinho, um joulezinho, aí depois de 5 anos eu dei o milésimo joule. Isso aqui não vai aquecer nada. Agora, se eu pegar esses mesmos 1000 joules e se eu der tudo de uma vez só, isso aqui aquece. E é isso que mensura a potência, gente. A energia dada em função do tempo gasto para isso. Ok? Por álgebra, se potência aqui na calorimetria é calor por tempo, isso aqui é tempo. Calor é igual a potência vezes tempo. Vou fazer um exercíciozinho aqui. Vamos lá, rapidinho. Vamos lá. Era uma vez um forno. Dentro desse forno eu coloco uma quantidade de água, 100 gramas. Sabemos que o calor específico da água é 1 caloria para cada grama para cada grau Celsius. A potência desse forno, 40 calorias por segundo. Durante um tempo de 2 minutos, então vai ser 2 vezes 60, não seja aluno menino, não seja aluno guri. Isso aqui é 120 segundos, que tempo no Sistema Internacional é em segundos. Resumindo, dentro de um forno, 100 gramas de água está, por exemplo, uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. De 20 graus Celsius. Vamos colocar 1 minuto só. Em 1 minuto, 60 segundos depois do forno ligado, qual vai ser a temperatura final da água? Ok? Retomemos o exemplo. Passei para o lado de lá. Bom, o que temos é um forno. Um forno fornece energia em função do tempo. Um forno e dentro desse forno uma massa de água de 100 gramas. A temperatura inicial dessa água, 20 graus Celsius. Legal. Bom, o calor específico da água, o calorzinho, é 1 caloria grama grau Celsius. Ou seja, a água precisa de 1 caloria, 4,2 joules, para cada grama variar 1 grau Celsius. A água, gurizada, tem dificuldade de variar a temperatura. Todo mundo é 0, alguma coisa. A água precisa de tudo isso, de 1. Logo, a água tem dificuldade para aquecer, tem dificuldade para resfriar. No tópico anterior, nós vimos que quando alguém recebe calor, aquece. A água tem dificuldade de aquecer. Ela precisa de muito calor para aquecer. A água também tem dificuldade de resfriar. Ela precisa perder muito calor para resfriar. A água é 1 caloria, grama, grau Celsius. O resto do mundo é 0, alguma coisa. Não precisa tanto. Pelo fato da água ter dificuldade para aquecer, também de resfriar, qual é o líquido que nós colocamos no sistema de arrefecimento? Arrefecimento é resfriamento. Do carro, do automóvel, nós colocamos a água, porque o motor funciona com explosões, o motor aquece, ele é feito para isso. E a água circula dentro do motor para que o motor resfrie. É lógico, se a água tem a incumbência de resfriar o motor, eu quero que a água receba muito calor e aqueça pouco. Ter um calor específico grande significa isto: precisar de muito calor para aquecer. E de quem é esse calor que a água retira? Do motor. Então eu coloco água no recipiente lá,
do carro e essa água circula pelo motor e tem a incumbência de resfriar o motor. Como a água tem um calor específico grande e quem tem um calor específico grande tem dificuldade de aquecer, e isso é bom porque eu retiro bastante calor do motor e eu não aqueço tanto. Se a água aquecesse tanto, ela ia ferver rapidinho e não ia resfriar nada o motor. Mas vem para cá. Esse é o calor específico da água que nós já somos doutores nisto. Turma, vem para cá. Nesse exercício, vocês lembram? Eu tinha um forno, dentro do forno 100 gramas de água com a temperatura inicial de 20 graus Celsius. Vai aquecer essa água, porque ele deu para nós a potência do motor. Potência é calor por tempo. Joule por segundo é um sistema internacional. Joule por segundo é o mesmo que o watt, ok, gente? Watt é o mesmo que 1 joule por segundo. 1 watt é 1 joule por segundo. Mas aqui a unidade dada para a potência deste forno foi caloria por segundo. Não deixa de ser uma unidade de calor e uma unidade de tempo, ok? Durante 1 minuto eu liguei esse forno. Durante esse 1 minuto a pergunta é: qual foi a variação de temperatura da água? Qual foi a variação de temperatura da água? Ou eu posso perguntar: qual foi a temperatura final da água? Vamos calcular. Tudo começa no conceito de potência. Potência é calor por tempo. Calor é potência vezes tempo, mas esse calor é o calor sensível, objeto da aula de hoje, mc delta θ, que é a potência vezes delta t. E o que nós queremos? Nós queremos a variação de temperatura. Por álgebra, esse mc foi para lá e chegamos a essa relação. Agora, gurizada, ó, a variação de temperatura é potência vezes tempo, variação de tempo, dividido pelo mc. A massa e o calor específico. Então, Δθ, a variação de temperatura, é igual a potência vezes variação de tempo, dividido por aquilo. Jogando os dados ali, vamos lá, potência 40. Coloquei na letra laranja, né, de cor laranja, as unidades. 40 calorias por segundo é a potência do forno. Durante que tempo? 60 segundos. Segundo está na cor laranja. Embaixo, massa 100 gramas. Calor específico, 1 caloria, grama, grau Celsius. Gurizada, vamos agora cortar o que tem que ser cortado para ficar muito mais claro para nós. Notem que caloria eu corto com caloria, grama com grama. Segundo com segundo, só sobrou grau Celsius que vai subir. Fazendo essa conta, gurizada, ó, esse zero morre com esse zero morre, 4 vezes 6, 24. 24 graus Celsius foi a variação de temperatura. Se ele quiser a velocidade, ó, a temperatura final, Δθ é temperatura final menos temperatura inicial. Como todo delta é variação final menos inicial. Notem que a temperatura final, se ele pedisse, seria o quê? Temperatura final é igual, vem para cá, temperatura inicial mais variação de temperatura, ou variação de temperatura mais a temperatura inicial, ó. Logo, a temperatura final. Eu já sei que é 44. Calma, calma. Qual era a temperatura inicial? 20. Qual foi a variação que nós obtivemos? 24. Tudo bem, a temperatura final foi 44 graus Celsius. Uma questãozinha de potência. Mais um tópico a ser acrescentado aí no nosso hall, ok? Gurizada, olha só esse exercíciozinho aqui. Eu vou, na verdade, fazer um exercício e, ao mesmo tempo, dar um assunto. Trocas de calor e vou falar de calorímetro. Vamos lá? Bom, era uma vez dentro desse calorímetro. Professor, o que é calorímetro? Calorímetro é um recipiente onde eu coloco corpos, onde eu quero fazer experimentos de troca de calor. Pode ser um isopor, por exemplo. Dentro deste calorímetro eu coloco os nossos atores principais desse filme. O corpo A, que está a uma temperatura elevada de 90 graus Celsius, e o corpo B, que está a uma temperatura de 20 graus Celsius. Bem, temos ambiente propício para o fluxo de calor. Não é isso, turma? Então o calor espontaneamente vai de quem para quem? Do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Este calor, ele é eterno? Este fluxo de calor é eterno? Essa energia térmica em trânsito é eterna? Não! Ela acaba quando a gente atinge a temperatura de equilíbrio, a temperatura final. Quando os corpos tiverem a mesma temperatura, acaba o fluxo de calor. E nós sabemos que o corpo que cede calor tem sua temperatura diminuída. O corpo que recebe calor tem sua temperatura aumentada, até chegarmos a um termo.
até chegarmos a uma temperatura final de equilíbrio, ok? Posso chamar de TF ou TE. E como que isso vai ocorrer? Ora, nós já vimos que quando um corpo recebe calor, esse calor é positivo, a sua temperatura aumenta. Porém, quando um corpo cede calor, esse calor é negativo, a sua temperatura diminui. Vem aqui comigo. Se o sistema está isolado e está isolado dentro desse calorímetro, então se o sistema está isolado, eu posso escrever que o calor cedido pelo corpo A será igual ao calor recebido pelo corpo B. Vou chamar QA e QB. QA o calor que sai de A, QB o calor que chega em B. Então o calor QA é igual ao calor QB. Porém, nós sabemos que o A ele vai perder calor, então vou chamar de menos QA. O B vai ganhar calor, vou chamar de mais QB. Para facilitar a nossa vida, façam sempre isso, gente. Ó. QA mais QB é igual a zero. Pronto, e use a equação fundamental da calorimetria, que inclusive você já é doutor nisso. Vamos terminar o exercício, gente? Vamos descobrir qual é a temperatura final? Vem aqui comigo. Observe, aqui vai ficar, MA, CA, temperatura final menos a inicial de A, que inclusive foi 90. Eu apliquei a equação fundamental da calorimetria para o corpo A. Mais QB, massa de B, calor específico de B, vezes o delta-teta final, menos a inicial, que é 20. Some isso. Igual a zero. Acabou o exercício. Vamos terminar essa continha aqui rapidinho? Vamos lá. Massa de A, ele disse que é 100 gramas. 100 vezes. O calor específico de A, 1 caloria grama grau Celsius, vezes esse TF menos 90. Mais a massa de B, quanto? 400 gramas. Calor específico de B, 0,5, mais conhecido por meio. TF menos 20 é igual a zero. Note que se eu fizer a distributiva aqui, vai ficar, 100 vezes 1 é 100. 100 TF menos 100 vezes 90 é quanto? 9.000. Ok? Foi? Mais. Aqui está dando quanto? 200. 200 vezes TF. 200 TF menos 400 vezes... 400 não, é 200. Lembrando que aqui é 200, né, gente? Isso tudo aqui está dando 200. 200 vezes 20 menos 4.000. 2 vezes 2, 4, e tem ainda 3, 0. Tudo isso é igual a zero. Quantos TFs eu tenho aí, gente? Quantos TFs eu tenho aí? 100 mais 300 vezes TF menos... Menos quanto? Menos 9.000, menos 4.000, 13.000. Não é isso, gente? Todos? Menos 13.000. Opa, 13.000. Tudo isso é igual a zero. Aí esse menos 13.000 foi para o outro lado e ficou positivo, já ficou positivo. Já cortei 2 zeros com 2 zeros. A temperatura final dá 130 por 3. Dá quanto isso aí? Aproximadamente quanto? Se fosse 120 seria 40. É ou não é, gente? Então, por 3 dá 43, sei lá. 43 aproximadamente graus Celsius, que é a nossa temperatura de equilíbrio. A nossa temperatura final, aproximadamente 43 graus Celsius. Dá 43, alguma coisa. Tudo bem, gente? Bom, a gente viu como se dá as trocas de calor e esse é o macete. 2 corpos, 2 calores. Vamos somando. Ok? Porque ainda a gente não sabe ainda a mudança de fase. Depois a gente vai evoluir ainda um pouco mais a partir daqui. Ok? Note que eu vou fazer o mesmo exercício. Aliás, mais ou menos. No primeiro exercício, note que eu não tinha dado nenhuma informação do calorímetro. Só tinha dado informações
do corpo A, a sua massa 100 gramas, sua temperatura inicial de 90 graus Celsius. Corpo B, a sua massa 400 gramas, a sua temperatura inicial 20 graus Celsius. O calor específico do A, 1, calor específico do B, meio. E eu não tinha falado nada do calorímetro. Porém, não é bem assim que acontece não, gente. Observe que o calor, ele só cessa quando todos os corpos têm a mesma temperatura. No exercício ficou em torno de 43, na verdade 43,3 graus Celsius. Mas se no início do exercício o calorímetro estivesse também com 20 graus Celsius, igual o corpo B, depois corpo A e B estavam com 43, o calorímetro com 20, e aí o calorímetro dá um grito. E eu não tenho ainda o equilíbrio térmico nesse sistema. O equilíbrio térmico é quando todo mundo tem a mesma temperatura, no entanto o calorímetro está com 20 graus Celsius ainda. A mesma temperatura que o corpo B tinha quando o corpo A foi colocado ali dentro. Então, gente, não acabou o filme, não. O calorímetro vai participar da troca de calor. O calorímetro está a 20 graus Celsius. Os outros dois já terminaram sua história. Ambos estão a 43,3 graus Celsius, ou 43. Aí os dois falam assim pro calorímetro. Calorímetro, oi, se vira sozinho, meu irmão. Como assim se vira sozinho? Se vira sozinho. Passe sozinho de 20 para 43 graus Celsius. Aí ele, tudo bem, vou fazer isso. Aí ele chegou a 43, agora sim temos o equilíbrio térmico. Turma, isso acontece? Claro que não. Só se no exercício não for falado nada do calorímetro, como foi o nosso exercício anterior. Mas para isso, vem aqui, o calorímetro tem que ser ideal. E o que é um calorímetro ideal? Quando ele satisfaz as duas condições. Primeira condição, ele tem que ser adiabático. O que é ser adiabático? É não promover troca de calor para o meio externo. Digamos que tivéssemos aqui um corpo D. O corpo D não ia participar da troca de calor porque as paredes do calorímetro são adiabáticas. O que é ser adiabática? Não propiciar fluxo de calor, fuga de calor desse ambiente para o ambiente externo. Então, digamos que ele seja adiabático. Só isso? Não. Para ser ideal, o calorímetro, além de adiabático, tem que ter Czão igual a zero. Ou seja, capacidade térmica igual a zero. Lembremos que Czão é igual a Q por delta teta, é ou não é? Porque Q não é igual a Czão delta teta ou MCzinho delta teta. Olha o que falaram, a ordem que deram ao calorímetro. Calorímetro, você não vai precisar de calor nenhum para variar a sua temperatura de 20 para 43, para ter uma variação de 23 graus Celsius. E ele fez isso. Ele só fez isso porque sua capacidade térmica é zero. Não existe na prática, é zero. Ou seja, ele variou a temperatura sem precisar de calor nenhum. Aí foi aquela solução que fizemos anteriormente. Agora nós vamos colocar o calorímetro na jogada. Notem que aqui eu dei uma nova informação para vocês. Qual? A capacidade térmica do calorímetro. O calorímetro agora, ele precisa de 80 calorias para variar cada grau Celsius. A capacidade térmica dele não é zero, o Czão dele não é zero. Agora ele vai participar das trocas de calor. Quantos corpos temos agora? 3. Quem? Corpo A, corpo B e o calorímetro. Tá ali, ó. A maneira de resolver é a mesma sempre, tá? Quantos calores? 3 somem. Q1 mais Q2 mais Q3 igual a zero. Ou pode ser QA mais QB mais QC igual a zero. Qual vai ser então, ó, a nova temperatura de equilíbrio? Agora até eu sei fazer. Pô, professor, mole, agora é mole. Faz aí. Então tá bom, vamos lá. QA vai ser massa de A, calor específico de A, temperatura final menos a inicial de A, que é 90, mais QB, massa de B, vezes calor específico de B, temperatura final menos a inicial de B, que era 20, mais agora o calorímetro. Calorímetro é Czão delta teta, tudo isso é igual a zero. Massa de A, em crianças, 100, calor específico 1. Final menos inicial, uma receitinha de bolo. Massa de B, 400 vezes meio, vezes quem? T menos 20, mais capacidade térmica do calorímetro. Agora não é zero, é 80. 80 vezes final menos 20. Tudo isso é igual a zero. Foi lá no cantinho. Deu quantos aqui, gente? Fazenda distributiva, ó. 100 vezes T menos 9.000
mais, aqui deu 200, né, gente? 200 vezes T menos 4.000, mais, aqui é 80. 80 vezes T menos 80 vezes menos 20.600, tudo isso é igual a zero. Agora, terminando essa continha, quanto eu tenho de T aqui? Eu tenho T aqui, T aqui, T aqui. 380T é igual a menos 9.000, menos 4.000, dá dando menos 13.600, que foi para o outro lado, 14.600. Ok? 14.600, corta um zero aqui, o T igual a 1460 por 38, que vai dar aproximadamente 38,42 graus Celsius. Note que antes, quando o calorímetro se virava sozinho, ele era um calorímetro ideal, a temperatura final foi 43, em torno de 43 graus Celsius. Agora a temperatura final de todo mundo, inclusive do calorímetro, vai ser 38,42 graus Celsius. O calorímetro consumiu um pouquinho de energia. Ok? Bacana? Gurizada, vamos ficar por aqui, tá? Em próximos encontros, aí sim, faremos exercícios.